Ok? Esse é o Seder pascual da Páscoa judaica. Essa não é uma festividade nossa, mas como é uma festividade judaica bíblica e ela tem um simbolismo, então eu quero que vocês entendam o simbolismo, porque a festividade em si é uma festividade longa, é uma festividade que vai pelo menos umas 4 horas, tá? Então eu estou fazendo um resumo, estou pegando os pontos principais e estou explicando cada ponto e que significado tem para nós, porque eles não creem em Jesus, então para eles não tem significado em Jesus, para eles tem significado no memorial da libertação do Egito, ponto. Eles estavam aguardando o Messias, eles não creram que Jesus é o Messias e que já veio em sua primeira vida. Como a Bíblia revela o Messias de Israel como cordeiro e como leão, eles não souberam discernir as duas figuras, a primeira vinda como cordeiro, a segunda vinda como leão. Pela falta de distinção da Escritura, eles ficaram na incredulidade. Aí os irmãos veem a importância de nós explorarmos a Escritura em toda a sua essência para não produzirmos engano em nosso meio. Ok? Então eu vou convidar os irmãos para fazermos a oração de abertura. Não vai ser o método tradicional nosso que vamos cantar para iniciar o culto, porque nós vamos cantar nos momentos e cânticos da festividade. Chama Seder. Então, nós vamos acompanhar o Seder, passo a passo, e vamos estar procurando compreender todo o ensinamento. Ok? Vamos ficar em pé? Vamos orar. Agradecemos, Senhor, estarmos reunidos hoje em Teu nome, para Te cultuar, para compreender a Tua palavra, para colocar discernimento nos acontecimentos com a nação de Israel, aquilo que toca a nós, compreendermos, Senhor, qual é a nossa base de fé em tudo isso, e que esse momento possa trazer discernimento para aqueles que não têm a informação correta, tanto o povo judeu, que ainda não crê no Messias de Israel, como no povo gentil, as demais raças, que ainda estão dispersas por aí, em diversas igrejas, sem a compreensão da verdade. Que isso possa trazer luz e fé verdadeira, para que possamos devotadamente servir ao Senhor. Gratos pela oportunidade, pelo privilégio, queremos ouvir de Ti e aprender de Ti nesta manhã. No Teu nome, Jesus. Amém. Amém. Muito bem, irmãos. Então agora, eu gostaria que vocês ficassem em torno da mesa, tá? Dona Terezinha, se você puder vir com a cadeira aqui no biquinho, tá? O Carlos fica aí do seu lado, vai te ajudar. Isso. Ok. Eu acho que vai sobrar pratos. Nós preparamos 30 pratos, tá? Então, essa é toda a simbologia da Páscoa judaica. As crianças também. Hoje é todo mundo junto. Ok? Isso, pode vir mais gente, pode vir aqui do meu lado, pode vir aqui, ó, pode vir aqui. Vem aqui, Paulo, pertinho, vem perto. Não é para ficar longe da mesa, não. Encosta na mesa, gente. Encosta na mesa. Tá? Aí, eu acho que pode vir mais uma pessoa pro lado de cá. Isso. Deixa ela ficar mais na ponta aqui. Para depois na hora de... Isso, tá certo. Jóia. Entra aqui, sim.
Isso. Muito bem. Então nós vamos dar início à Páscoa judaica, tá? A Páscoa judaica não é uma festividade nossa, como o nome diz, Páscoa judaica, é dos judeus, tá? Mas ela é bíblica para os judeus e ela tem um ensinamento, é sombra de algo maior, que é Jesus Cristo, que é para nós. Então nós compreendemos toda a simbologia e hoje nós vamos trabalhar todos esses símbolos e enxergar o que isto tem a ver com nós que cremos em Jesus Cristo, ok? Lembrando que Cristo não é o sobrenome de Jesus, é a função dele. Cristo quer dizer Messias, tá? O enviado para salvar. Então Jesus Cristo, ele é o Cristo, o Messias, ok? Muito bem. O primeiro passo chama-se Kadesh, aonde pede-se a bênção sobre o copo de vinho. Aqui nós temos suco de uva, porque nós não adotamos bebida alcoólica, ok? Então pode ser vinho ou suco de uva. Pode chegar, aqui nós vamos ficar em volta da mesa, vai, aperta um pouquinho para cá, aí. O primeiro copo de vinho, existe uma bênção. Vocês podem ver que toda a reza judaica começa com Baruch. Baruch quer dizer bendito, ou benedito, tá? O benedito que nós conhecemos de nome é Baruch em hebraico, tá? E toda a reza deles começa com um primeiro ato aqui, o pedido de bênção sobre o primeiro copo. Vejam só, são quatro copos de vinho. Como não dava para pôr 4 copos de vinho para todo mundo, eu coloquei 2. Então o que acontece? Tome metade. Para dar as 4. Ok? Então, essa é a bênção do primeiro copo. E essa bênção, o que é? É uma oração. Só que a oração vai ser de acordo com o nosso critério, com as nossas orações. Ok? Então nós vamos estar orando e toda vez que tiver uma bendição aqui, a gente ora. Ok? Arthur, faz essa primeira oração. Senhor Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos em tua casa, Senhor, hoje no momento de aprendizado sobre a ceia judaica, Pai. O Senhor venha nos dar sabedoria, Senhor, para entender aquilo que o Senhor quer nos ensinar, através da vida do pastor Davi. O Senhor venha receber nosso louvor, nossa adoração, e que venhamos sempre celebrar esse memorial em tua memória, Senhor, para sempre, nunca nos esquecermos o que o Senhor fez por nós, Pai. Eu te agradeço pelo teu sacrifício, por ter morrido por nós, mesmo sem nós não merecemos nada. O Senhor é santo e misericordioso conosco, Pai. Eu te agradeço pela vida de cada irmão que está aqui e por esse momento de comunhão. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem. Então fizemos o primeiro ato da festa. São 14 atos. Tá? Eu pesquisei, vi na pesquisa oficial deles, são esses 14 atos que todos eles estão fazendo ou fizeram, tá? Porque o calendário deles não bate com o nosso. Mas tudo bem. Primeiro ato, a bênção. Agora toma-se o primeiro cálice, tá? Então lembre-se, metade. Vamos lá. Todos. Cada um pega o seu aí, observe. Metade. Aí. Vai sobrar para todos. A gente está participando. Crianças também. É um cerimonial deles que nós estamos aprendendo. Ok? Seu Geraldo pode tomar um também, viu? Mas não toma tudo, gente. Só É metade do copinho só. Tá? Pastor Davi, de quanto em quanto tempo que eles faziam esse memorial? Uma vez por só na Páscoa. Ah, só na Páscoa? É Páscoa judaica. Tá? Só na Páscoa. Muito bem. Aí o segundo ato é o lavar de mãos.
Eles fazem um lavar de mãos com uma canecona, derrama 3 vezes de um lado, 3 vezes do outro, tá? Como a gente não vai poder fazer isso, a gente só vai fazer o cerimonial. Tá vendo essa pratinho com água? Não esse aqui é com sal, tá? Esse é redondinho, é com água, tá? Esse branco, esse é com água, tá? Então, só molha a ponta do dedo, que é o cerimonial de lavar de mãos, ok? Não tem para todos, o que estiver sobrando passa tudo. Pode, é só para pôr o dedo e não tem um cada um que não cabia na mesa, tá? Então, esse é o cerimonial do lavar de mãos. Segundo ato. Esse ato chama urras. Deixa eu explicar para você. Eu vou apanhar com o hebraico, né? Eu estou lendo ele transliterado. Só vou explicar uma coisa para vocês. Ele está escrito U-R-H-A-S. Por que eu estou explicando? Porque para o hebraico, R é R fechadão. E o H é R aberto. Tá? Então, urras. Tá? Então eu pronunciei o R fechado e o H aberto. Tá? O terceiro ato é o carpas. Nós não vamos poder fazer isso. Porque o carpas é sentar. Até aqui a cerimônia em pé. Daí eles sentam. E eles sentam, tem que sentar numa cadeira confortável, daquelas de braço, e reclinar para a esquerda. Porque agora estão libertos, não são mais escravos, estão livres. Todas as partes aqui, eles reclinam para a esquerda para mostrar que estão livres, não estão mais escravos. Ok? O cerimonial deles é cheio de detalhezinhos, tá? Eu estou dando alguns detalhes para vocês. Após sentar-se, come uma folha de erva molhada na salmoura. Está aí a erva, é rúcula. A salmoura está aqui nesse outro potinho, ok? O que simboliza isso? Vamos começar os símbolos. Aqui é a rúcula, lembra as amarguras da escravidão, quando eles estavam escravos. E a salmoura lembra o choro, as lágrimas, o sofrimento que eles tinham. Então, nesse memorial, eles estão me lembrando que eles foram escravos. Eles fazem isso todo ano, ok? Então, pegue uma folha, todos, mergulha na salmoura e todo mundo come. Não é mais, mas é amargo, é esse o alvo. É o alvo. E vocês não viram nada ainda, vai ter a raiz forte. Muito bem. Então aqui, eles fazem isso para lembrar o quê? Fomos escravos. Nossos antepassados sofreram, choraram, foi amargo. Tá? O quarto ato chama Yahs, que é o dividir. Esse ato é o seguinte: aqui tem 3 pães asmos, matzot. E aqui pega-se o matzá do meio. Esse. Vamos do meio aqui. O matzá do meio é quebrado. Esta parte chama-se aficomeno. Essa parte é escondida, porque ela é preciosa. Agora, para eles significa as tribos, essas coisas, mas para nós não. Aqui tem um único objeto, junto com os 3 matzá, os 3 pães asmos.
Para nós, essa unidade representa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E quem é que partiu a sua carne? Quem é que entregou sua vida? O matzá do meio, Pai, Filho e Espírito Santo. Estão vendo? Eu estou pegando o símbolo, a festa deles, só que eu estou mostrando o que significa para nós. Ok? Quando Jesus estava lá naquela festa, na véspera da crucificação, era isso aqui. Talvez não com todos esses elementos, exatamente, porque estamos falando de 1500 anos lá, depois da libertação do Egito. E hoje nós somos 2000 anos depois, vocês são 3500. Ok? Então, em 3.500 anos, essa festividade talvez tenha tido alguns detalhes, mas a essência está aqui na mesa. Tá? Então, esse daqui está escondido. Vou esconder aqui embaixo. Muito bem. Próximo ato, quinto ato. Magite, aonde o narrador da festa vai narrar a libertação do Egito. Por isso que a festa é demorada. Eles vão em todos os textos da libertação do Egito, vão ler todos os textos. Nós não vamos ler todos os textos, nós vamos ler o principal. Põe para mim Êxodo, capítulo 12, versículo 1. E vou pedir para os irmãos fazer a leitura. Os irmãos de cá, vem um pouquinho mais para cá e vira para lá para a gente ler junto. Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito. 2. Este mês será o principal dos meses, será o primeiro mês do ano. Pausa. Primeiro mês do ano não é janeiro. Janeiro é no nosso calendário. No calendário deles é mês de Nissan, que não é em janeiro. É na entrada da primavera, lá que é o primeiro mês do ano. Ok? Próximo, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Pausa. O homem pecou. Adão começou a fazer o sacrifício do cordeiro lá atrás. Um cordeiro por um homem. Aqui teve uma mudança. É um cordeiro para cada família. Daí, quando eles são libertos, eles vão para o deserto. E Deus manda construir o tabernáculo. No tabernáculo, o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos uma vez por ano, em favor da nação. Um cordeiro por um homem, um cordeiro por uma família, um cordeiro por uma nação. Daí, quando Jesus chegou aqui, João Batista vê Jesus passando: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Note, um cordeiro por um homem, por uma família, por uma nação, agora pelo mundo. Ele morreu por todo o pecador, mas somente o que crê é que vai ser salvo. Então, se a pessoa não crê em toda essa obra e tudo isso, vocês vão ver que ele estabeleceu um memorial aqui. Bom, esse memorial judaico. Seguindo, 4. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um pode comer. Por aí calculareis quantos bastem para cordeiro. Então, aí ele permite juntar as famílias para que não sobrar nada do cordeiro. 5. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano, podereis tomar um cordeiro ou um cabrito. Muito bem. Por que tem que ser perfeito? Porque ele simboliza, ele é sombra do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, Jesus Cristo. Então não pode pegar cordeiro doente, cordeiro com defeito, tem que ser cordeiro perfeito porque simboliza Jesus. Tá? Próximo.
E o guardareis até o 14º dia deste mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Crepúsculo da tarde, lembra que o horário deles é de 3 em 3 horas, é uma vigília são 3 horas. Crepúsculo da tarde é a última vigília, das 3 horas da tarde às 6 da tarde. 6 horas da tarde terminou o dia. 6 horas da tarde inicia o outro dia para eles. Para nós não, para nós é meia-noite, para eles não, é 6 horas da tarde. Ok? Então, eles iriam sacrificar que hora? 3 horas. Quando Jesus expirou na cruz? Às 3 horas. Na hora que os cordeiros estavam sendo sacrificados no templo. Não é uma coincidência. Ele é o cordeiro. Tá? Próximo. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Deixa eu relembrar mais um ato para trás. Que dia separou o cordeiro? Dia 10 de Nissan. Que dia sacrificou? Dia 14. Do 10º dia até o 14º dia, o cordeiro era separado, cuidado, observado para ver se ele não tinha defeito, se era perfeito. Imagina você conviver com um cordeirinho 4 dias, cuidando tudo certinho, depois. E um detalhe: cada um ia no tabernáculo levando o seu cordeiro. Então todo mundo ia passando com o cordeiro. Aquele homem é um pecador, está com o cordeiro na mão. Entrava no tabernáculo e cada um sacrificava o seu, para sentir o peso do pecado. Aquele animal está pagando a sua dívida. Tá? Daí, uma vez sacrificado o cordeiro, é entregue para o sacerdote, que colocava daí naquela pira do holocausto de fogo, onde ele era consumido. Daí a cinza voltava para o pecador, ir para o deserto e lançar ao vento, simbolizando o quê? Que os pecados foram acertados com Deus e tudo se dissipou, porque está tudo acertado com Ele. Ok? Muito bem. Então, o sangue, nós fomos redimidos com o quê? Sangue, comprados por sangue. Aqui eles estão sendo redimidos pelo quê? Pelo sangue. É o sangue de Jesus? Não, está simbolizando a obra de Cristo em Deus. Mas lembra que o anjo da morte ia passar? E a casa que não tivesse o sangue nos umbrais, os batentes, o primogênito morria. Faraó não creu, não passou no batente, morreu o príncipe. E todas as casas que não tiveram o sangue na porta morreram, todos os primogênitos, não só dos homens, inclusive dos animais, morreram todos os primogênitos. Tá? 8. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Esse pão que está aqui na mesa é pão asmo, pão sem fermento. Por que pão sem fermento? Porque fermento na Bíblia simboliza pecado. E como este pão simboliza o corpo de Cristo, ele não pode ter fermento. Porque Jesus é Deus, e sendo Deus ele é santo. Tá? Muito bem, próximo. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça e as pernas e a fressura. Então, o animal tinha que ser consumido todo. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Não pode sobrar nada. Próximo. Dessa maneira comereis longos cingidos. Lembra que eles usavam túnica? Então eles tinham que crer que o Senhor ia libertar eles da escravidão. E a fé deles tinha que ser tal que eles tinham que pegar a túnica, trazer até a cintura, amarrar e deixar as pernas livres, porque eles iam iniciar a caminhada da libertação da escravidão.
Então, esse ato que eles estavam participando era um ato de fé. Jesus, o Senhor Deus, vai nos libertar essa noite. Ok? Cajado na mão, pronto para a viagem. Comendo eis à pressa, está à porta, vamos sair. E é a Páscoa do Senhor. Note, essa é a primeira Páscoa e única. Essa aconteceu no Egito. É a Páscoa de Yahweh. Senhor, Yahweh. Essa festa só aconteceu lá, não tem como repetir. Então, note, são 4 Páscoas que existem. A Páscoa de Yahweh, essa. A Páscoa judaica, que nós estamos vendo. A Páscoa cristã, que nós vamos ver. E a Páscoa pagã, que está sendo propagada aí com coelhinho, ovinho e essas paganices todas. Tá? Então, antes de sair do Egito, eles fizeram esse memorial. Todos eles. Todos. Aí saiu. 12. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Gente, foram 10 pragas. Cada praga foi em cima de um deus egípcio, para mostrar que ele é o único Deus. Eu sou o Senhor. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Cada praga foi sobre um deus do Egito. Tá? Mostrando que o único Deus poderoso é o Senhor, mais ninguém. 13. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiveres. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito. Então, quando eu tive aula na missão judaica, eu tive um dos professores, era judeu. E ele, lá no Egito, era um lugar que não chovia. Então, nas portas tinha uma vala. Caso chovesse, aquela vala não deixava entrar água na casa. Então, eles sacrificaram o cordeiro, o sangue ficou naquela vala da porta. Daí eles pegaram isopo, que é uma planta, mergulhavam no sangue e passavam. Mergulhava no sangue e passava. Mergulhava no sangue e passava. Notem, uma porta tem 3 cômodos. Mergulhava no sangue. E ele falou que uma certa vez ele estava expondo isso numa igreja e tinha um judeu presente. E o judeu ficou escandalizado. Porque você olhando o movimento é o sinal da cruz. Abaixa, passa, abaixa, passa. Eu não sei exatamente o sinal da cruz, porque eu nunca fiz isso. Mas o judeu enxergou. E ficou, puxa, ele está falando de Jesus. Isso aí. Tá? 14, preste atenção. Este dia, lá no Egito, vos será por memorial. Olha, memorial para quem? Para Israel. E o celebrareis como solenidade ao Senhor. Nas vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Essa é a Páscoa judaica. O estatuto perpétuo está ali. E eles fazem isso desde lá. Então já faz 3.500 anos que eles estão fazendo isso. Todo ano, em casa, faz essa festa para lembrar o quê? A libertação do Egito. Essa é a Páscoa judaica. Ok? Versículo 46. Por favor. O cordeiro há de ser comido numa só casa. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Não podia quebrar osso do cordeiro. Algumas coisas nós temos que visualizar. Hoje, os judeus, eles põem um osso de cordeiro na mesa. Não põe mais o cordeiro. Por quê? Porque no ano 70 foi destruído o templo. E a lei determina que todo sacrifício fora do templo é demônio. Tá? Então, quando vocês veem sacrifício fora do templo, né? Por exemplo, terreiro não faz sacrifício, é demônio. A lei determina que é demônio.
O sacrifício pode ser só dentro do templo. Está entendendo? Como o templo foi destruído, eles não têm onde fazer sacrifício. Então eles colocam só o osso do cordeiro para celebrar. Ok? E não pode quebrar o osso. Por quê? Vamos lá. João, capítulo 19, versículo 33. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Está lá Jesus na cruz, expirou. 36. 6. Próximo, 36. Isso. E isso aconteceu para se cumprir a Escritura. Que Escritura? Esse texto que nós estamos lendo de Êxodo. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Jesus é o Cordeiro de Deus? É. Então, quando ele foi crucificado, não quebraram o osso dele. Porque qual era o costume da época? O costume da época é que a pessoa crucificada, o último ato era quebrar a perna. Caso ele estivesse vivo, daí ele se sufocava. Perdia a sustentação, sufocava. Mas Jesus já tinha inspirado, eles não quebraram. Agora, por que aconteceu isso? Para cumprir a Escritura. O que está lá em Êxodo, que acabamos de ler. Ok? Então vamos vendo só todos os significados e os ensinos disso. Muito bem. Aqui nós chegamos diante do segundo copo de vinho. Ok? Êxodo, capítulo 6, versículo 6. Êxodo 6, 6. Aqui está o significado de cada copo de vinho. Deixa eu explicar para vocês. Deixa eu ver aqui. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor, e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito. Tirarei, separarei. O primeiro cálice que nós tomamos chama-se cálice da santificação. Ele separou. Tá? São 4 cálices. O primeiro se chama da santificação. O segundo que nós vamos participar chama-se da libertação. E vos livrarei da sua servidão. É o segundo cálice. O da libertação. Livrarei. O terceiro cálice. E vos resgatarei. Resgatar. Redimir. Esse cálice se chama cálice da redenção. O terceiro. Eu creio que foi nesse que Jesus falou: isso é meu sangue. É o cálice da redenção. Tá? E com o braço forte estendido e com grandes manifestações de julgamento. 7. Tomar-vos-ei por meu povo, e serei o vosso Deus, e sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito. Muito bem, ele tirou. Mas o que ele tinha prometido para Abraão aconteceu? O que ele prometeu para Abraão, gente? Terra, nação e bênção. Não aconteceu ainda. Quando vai acontecer? No reino milenar. Versículo 8. E vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, a Isaque e a Jacó, e vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. O nome do quarto cálice é cálice do reino, que é quando eles tomam posse do reino prometido a Abraão. Tá? O reino prometido a Abraão, ele vai desde o rio Eufrates até o rio do Egito, ou seja, a Palestina inteira. Está lá em Gênesis 15. Logo, o reino não é o coração do homem. É o que é ensinado nas igrejas evangélicas. Que o reino é o coração do homem. Não é bíblico isso. O reino milenar, terreno, vai se cumprir, e o nome do quarto cálice é o cálice do reino. Muito bem. Compreendemos isso. Agora, vamos participar então do segundo copo. Então aquela metade que sobrou, esse é o cálice da libertação.
Vamos lembrar que o Senhor já nos livrou. O Senhor já nos libertou, porque éramos escravos do pecado. Hoje somos libertos das algemas do pecado. Estamos em Cristo. Todos participam, lembrando disso. Muito bem. Próximo ato, sexto ato. Roar. Lavar de mãos de novo. Não foi a mão na salmoura, tá vendo? Ah. Isto. E nesse momento tem mais uma bendição. Tá? Rogério, faz essa bendição. Senhor Deus, Pai amado, é um privilégio concedido por Ti a nós. Senhor Deus, nos liberta do pecado, guia nossas vidas. Esse momento seja em nossa mente, em nossa memória, Pai, representação de tudo que Tu és em nossa vida. Em nome de Cristo Jesus, peço por esse momento de compreensão e bom entendimento sobre todos nós. O Espírito Santo recai nesta hora. Em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Amém. Muito bem. Lavamos as mãos, agora vamos para o sétimo ato. Morsi Massá. O que é? A bênção dos asnos e come-se um pedaço. Muito bem. Então, tem uma oração de bendição sobre o asno. Tá? Eu mesmo faço essa oração. Senhor, agradecemos por esse momento onde estamos estudando o memorial judaico e vendo, Senhor, todo o ensino que o Senhor conduziu a eles para que eles futuramente pudessem compreender a sua manifestação. Vemos, Senhor, hoje que num primeiro dia foram 3.000 almas, num segundo evento mais 5.000 almas, e assim nasceu a tua igreja, os primeiros judeus convertidos que compreenderam essa verdade. E que possamos, Senhor, participar, comendo esses elementos, esses asmos, o matzá, lembrando, Senhor, da libertação que o Senhor deu da escravidão do pecado para nós. No teu nome, Jesus. Amém. Amém. O Senhor Jesus nos libertou. Participando. Mas quanto foi o sofrimento deles? Como que foi esse cativeiro? O oitavo ato chama-se Marô, onde come-se a raiz forte com charocete. Charocete é essa massinha que vocês estão vendo aí, marronzinho, e a raiz forte esse verdinho. Tá? Tem uma pazinha aí, porque o verdinho é parada. Então é só testar. Tá bom? Então, agora come-se. Por quê? Deixa eu explicar. Para relembrar os tijolos que na escravidão eles faziam. Então essa massinha aqui é para lembrar a construção dos tijolos e do sofrimento amargo que eles passaram, onde misturava a dor e o amor pela liberdade. Então para eles lembrar a dor da escravidão, fazendo tijolos, e sempre aquele espírito de liberdade querendo receber a libertação que o Senhor concedeu. Isso aqui é para lembrar. Então, pega uma pitadinha do verde junto com o outro. Gente, eu não vou conseguir. Isso, pega para mim que eu tenho. Não. Pode pôr na bolachinha se vocês quiserem. Põe um pedacinho de bolacha, senão não vai dar. Só um pedacinho de bolacha, senão não vai. Tudo junto.
É o doce junto com o verde. Não põe muito nisso. Tá? Eu não consigo nem falar disso. O verde não está tão forte assim não, dá para aguentar. Aonde arrumaste a raiz forte? É misturança. Gengibre, Esse daqui Eu sei onde tem raiz forte. é, Precisava de nem capamento não tem. não achamos. Nem que dá pra mim. Tem uma casa que o rapaz cria uma muda. A gente chega lá e fala, É forte. Muito bem. Então, na ceia judaica, no Seder, eles estão relembrando isso. Então eles comem essa erva forte e esse harosete para lembrar. Só que a leitura dos textos, tudo mais, a coisa é longa. Aqui eu estou sintetizando, tá? Aqui é só uma súmula. Tá? Muito bem. Próximo ato. Corec. Envolver a erva com o asno. Então, o que ele está fazendo aqui? Você fazer um meque, tá? Um meque salada. Pega uma folha, dobra, para não esquecer. Pode pôr no sal se quiser. Todos os judeus fazem isso todo ano. Tá? Tá comendo, Arthur? O Arthur está querendo escapar. Verdade, é difícil. Então, Davi, dá uma repassada na vida deles lá. Isso. Esses Lembrar que as gerações que for vindo, não esquecer que eles foram escravos e que o Senhor libertou. Seria só um minutinho para a quantidade maior. Hã? Seria a quantidade maior. Não, é isso aqui. É que eles acabam daí implementando uma festividade, não sei como que é. Porque o Seder é isso. o pão era maior, né? Não, é um pratinho um pouquinho maior, tem os elementos assim também. Então, no mundo inteiro hoje, Eles já têm até um prato especial que já tem os buraquinhos no lugar para pôr cada elemento. Tá? então, no mundo inteiro eles fazem Todo judeu. Desde lá, do Egito para cá. Tá? Então, naquela noite que Jesus foi traído, o que ele estava fazendo, os apóstolos? Isso aqui. Era isso que ele estava fazendo. Antes da crucificação. Tá? Então, puxa, os apóstolos eram o quê? Judeus. Jesus era o quê? Judeu. Eles faziam o memorial? Sim. Jesus não cumpriu toda a lei? Sim, isso está na lei. Tá? É que a gente conhece a ceia do nosso jeito. Mas a ceia nasceu assim, desse jeito. Ok? Muito bem. O próximo ato, vocês tiveram sorte, hein? Chama-se Shulam Orek, aonde eles comem ovo. Eu não adotei isso porque isso aí veio depois, ou cebola. A Maria esqueceu de cebola, então vocês escaparam dessa. Lembrando que cebola era um dos alimentos que eles tinham no Egito. Lembra quando eles se rebelaram lá na frente, ficaram com saudades das cebolas? Cebola.
Nós capitamos. Muito bem. 11º ato. Safum. Escondido. Comer o aficomém em memória do cordeiro. Ah, lembra daquele que escondido, que foi partido lá? Esse é o aficomém. É o matzá que foi partido. E Jesus, ele chega nesse momento do aficomém, em memória do cordeiro, e o cordeiro é ele. Esse é meu corpo que é dado por vós. Vocês estão percebendo? Essa festa milenar, e Jesus, depois de 1500 anos, ele muda o significado. Este é o meu corpo que foi partido por vós. Mateus capítulo 26, versículo 26. Mateus 26, 26, por favor. Enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, partiu e deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é meu corpo. Ó, está aqui na festa. Lá atrás, no Egito, não significava o corpo dele. As pessoas não entendiam isso ainda. Quando chega de Jesus, ele fala: isso é meu corpo que é partido. É o segundo matzá do meio. Sou eu. É meu corpo. Vamos lembrar que todos os pactos tiveram um selo, menos naquele momento que Jesus estava na ceia, menos a nova aliança. A nova aliança não tinha sido selada. E ele fala que o sangue dele é o sangue da nova aliança. Quando ele morresse na cruz, ele estava selando a nova aliança. Tá tudo ligado a essa festa aqui. Por isso que eu quis fazer essa festividade aqui. Não para a gente fazer a festa pela festa, porque a festa é deles, mas para vocês entenderem o significado disso. Então Jesus disse: este é meu sangue. Meu sangue não, esse é meu corpo. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento leveda a massa toda? O pão asmo não tem fermento. O fermento significa pecado. O pecado na massa, o corpo de Cristo, vai levedar, vai contaminar, vai deixar enfermo. Então o que ele está falando? Não é boa a vossa jactância. Você se orgulha do seu viver, da maneira que você vive, da sua filosofia de vida. Não é boa a vossa jactância. Um pouco de fermento vai levedar a massa. Versículo 7. Lançai fora o velho fermento, se arrependam dos pecados, para que sejais nova massa, como sois, de fato, sem fermento, porque fomos resgatados, comprados pelo sangue de Jesus, fomos purificados, pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Cristo é o nosso Cordeiro Pascal, ou seja, para nós não tem essa festa é dos judeus. Para nós não tem a festa do Egito, porque é única que aconteceu. Para nós não tem a festa pagã, porque ela é pagã. Para nós tem a ceia do Senhor, porque Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E a ceia do Senhor é uma aliança com Ele, é um memorial para Ele. Toda vez que a gente faz a ceia do Senhor, é a nossa Páscoa. Então, a Páscoa, ela pode acontecer quantas vezes a gente participar da ceia. Estão compreendendo? O nosso símbolo, ele é o símbolo completo. Os judeus não compreendem a simbologia. Os pagãos não compreendem o que eles estão fazendo. Mas nós compreendemos.
Nós sabemos quem é o nosso Salvador. Quem é o Cordeiro de Deus? Essa é a questão. Então, este pedaço precioso é comido neste momento, porque representa o Cordeiro. E é o pedaço mais precioso da festa. Eles não sabem que eles acham que representa o Cordeiro do dia lá no Egito. Não. Representa o Cordeiro de Deus. Tá? Muito bem. Décimo segundo ato. O Barek. Barek. Bênção. Que bênção é essa? Deixa eu explicar. É o agradecimento pelo milagre da liberdade. Eles foram salvos, foram libertos, e nós somos salvos. Então, esse é o momento que eles comemoram isso com uma prece. E nós, da mesma maneira, uma prece, porque agora chegou o momento do terceiro copo, o copo da redenção. E essa prece é sobre esse copo, o sangue de Cristo. Mateus, capítulo 26, versículo 29. E digo-vos que desta hora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que hei de beber novo convosco no reino de meu Pai. Jesus está participando dessa festa. Ele no terceiro copo, o copo da redenção, fala: este é meu sangue. E ele fala: eu não vou tomar o quarto copo, que é o cálice do reino. O cálice do reino eu vou beber novo convosco quando eu voltar no reino, aqui na terra. Isso que as pessoas não compreendem. A maior parte dos evangélicos não sabe o que é o cálice do reino. Estou explicando para vocês. O cálice da redenção e o cálice do reino. Então Jesus declarou claramente aquele dia. Ele tomou o da redenção, este é meu sangue. E o do reino eu não beberei. Eu digo-vos que dessa hora em diante não beberei deste fruto da videira. Até aquele dia futuro em que hei de beber novo convosco aonde? No reino. No reino. A segunda vinda. A segunda vinda, ela envolve todos. Porque a segunda vinda, Jesus volta com a igreja. E envolve os que estão na terra que passaram pela tribulação. Entendeu? Muito bem. Esse momento de agradecimento, então, nós vamos tomar agora o cálice da redenção. Esse cálice da redenção, nós vamos tomar metade. Essa metade simboliza hoje para nós a ceia. É esse o cálice da ceia, o cálice da redenção. Tá? Então, lembrando então, como os judeus lembram, esse é o cálice da redenção. Tomar metade dele. Nesse momento de agradecimento pelo milagre da liberdade, eles recitam salmos, cânticos e uma série de coisas, tá? E nós vamos então estar lendo um salmo e cantando, tá? Salmo 118, versículo 15.
nas tendas dos justos há voz de júbilo e de salvação, a destra do Senhor faz proezas. Aqui ele está simbolizando quem? O Senhor como pastor e o povo como ovelha. 16. A destra do Senhor se eleva, a destra do Senhor faz proezas. Então, todo cuidado do pastor. Versículo 19. E vocês vão ver que começa a revelar quem é esse pastor. No Antigo Testamento, os Salmos. Abri-me as portas da justiça, entrarei por elas e renderei graças ao Senhor. 20. Esta é a porta do Senhor, por ela entrarão os justos. E Jesus falou: eu sou a porta. Eu sou a porta. Versículo 21. Render-te-ei graças, porque me acudiste e foste a minha salvação. Entrou pela porta. 22. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular. Jesus é a rocha. Ele foi rejeitado pela nação de Israel e tem sido rejeitado ainda pelos homens. 23. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos, nós os que cremos. Vamos entoar o próximo hino. Nós não cantamos o primeiro hino, cantamos? Então vamos cantar os dois agora. Eu tinha separado aqui e pulei. A minha cabeça ficou cheia. Aí. Vamos escoar esses hinos.
paixão de Cristo, do sacrifício dele. Então eu gostaria que os irmãos não só cantassem, como acompanhassem a filmagem, que a filmagem é um memorial da crucificação dele. Ok? Participemos todos.
agora chegamos no quarto copo de vinho. O copo do reino do Senhor, que tanto aguardamos que estabeleça esse reino. A sua igreja vai ser arrebatada. Próxima profecia. Amém. Vai acontecer as bodas, o casamento com o Cordeiro. E ele vem cumprir o estabelecimento do reino para Israel ser cabeça das nações, e não tal. E só estar em cima e não embaixo. E vai abençoar todas as nações a partir de Jerusalém, onde o trono de Davi vai ser reativado, com Jesus pessoalmente reinando sobre ele. E o quarto copo de vinho simboliza isso. Por isso que Jesus não tomou o quarto copo. Ele falou que vai tomar o quarto copo aqui, quando estabelecer o reino. Vamos relembrar disso então. Esse é o copo do reino, que um dia estaremos vindo com o Senhor aqui estabelecer esse reino prometido a Abraão. Tomemos. No quarto cálice, em suas casas, nesse momento os judeus abrem as portas das casas. E nesse momento, essa porta é aberta para ver se Elias, o proclamador do reino, chegou. Algumas casas colocam a cabeceira da mesa, a melhor poltrona, o prato e o cálice, para que se Elias entrar, ele venha participar. Elias não entrou, só que eles não sabem disso. Na verdade, Elias entrou. João Batista foi o proclamador da chegada do reino. E eles não reconheceram isso. Eles estão aguardando ainda a primeira vinda, porque eles não compreendem que são duas. Só que nessa festividade, crendo que o Messias vai ter um proclamador que está avisando a chegada dele, eles abrem a porta da casa. Não entra, Elias não vai entrar. Elias não vai proclamar o reino, porque já foi proclamado. Daí, o 14º ato, eles pedem a Deus que liberte Israel. E eles falam uns aos outros no encerramento: o ano que vem, em Jerusalém. O Messias vai estar aqui o ano que vem. O ano que vem em Jerusalém. E assim faz 3.500 anos que eles estão falando. O ano que vem, em Jerusalém. Aí vai chegar um momento que eles vão crer. O Messias vai se revelar. E vai se sentar no trono de Davi, estabelecer o reino prometido a Abraão, onde Israel vai ser cabeça das nações. E nessa segunda vinda, a igreja virá com o Senhor para estabelecer esse reino. Sinceramente, meus irmãos, eu não vejo hora. Tantas injustiças, governos corruptos, vai ser a hora da prestação de contas, e assim, e nada vai ficar impune. O Senhor vai estabelecer um reino justo, perfeito e reto como Ele é. E nós vamos ser seus auxiliares. Se hoje nós formos a noiva, vamos ser a rainha, sub-regentes, no reino milenar terreno. Amém. É isso. Este é o memorial, que hoje nós compreendemos cada um dos seus detalhes, e nós sabemos o que significa cada passo. E aqueles que comemoram isso há 3.500 anos não sabem disso. Que o Senhor nos ajude a sermos luz, a sermos sal, fazer diferença, e sermos os proclamadores, que foi a última ordem que Ele deu, e pregar o Evangelho. Todas as nações, ensinando a guardar todas as coisas que nos tem ensinado, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a nossa missão. Que o Senhor nos ajude. Amém? Vamos fazer a oração final? Agradecemos a Deus por esse momento
deste memorial judaico, aonde pudemos compreender a simbologia, o teu ensino, o propósito que o Senhor tinha com esse povo e ainda tem, que o Senhor ainda vai cumprir, Senhor, de haver uma conversão nacional e de um reino estabelecido. Agradecemos o privilégio de sermos a igreja, povo, Senhor, de propriedade sua, escolhido por ti, e que tem uma pátria celestial. Por isso agradecemos pelo privilégio, pedimos, Senhor, a sua capacitação. O Senhor já nos deu do teu Espírito, que possamos fazer a nossa parte, nos preparar, falar e sermos dirigidos por ti. Que assim seja com nossas vidas, hoje e sempre. Amém. Amém. E meus irmãos, que o amor de Deus o Pai, amor manifesto na entrega de Jesus Cristo, o Senhor, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus o Espírito Santo, a nos consolar, a nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja hoje e sempre. Amém. Amém. Bem, irmãos,